Fazer uma oração para dar início à aula de hoje. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, nós colocamos diante de Ti essa aula da classe de novos membros da nossa igreja. Pedimos que o Senhor nos direcione em tudo que vai ser dito aqui e que o Senhor ilumine o nosso entendimento para compreendermos as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Na nossa nova divisão que fizemos dos capítulos, a gente fez um ajuste. No lugar de começar com valorize a Bíblia, com a doutrina da palavra de Deus, nós vamos começar com a doutrina de Deus, com seria o segundo capítulo no livro. Então você pode acompanhar pelo livro no capítulo de número 2. Conheça o Deus verdadeiro, certo? Esse é o nosso tema de hoje. Conheça o Deus verdadeiro. Eu aponto para aí. Pra cá. Na aula de hoje, nós vamos vamos trabalhar 4 pontos. Em primeiro lugar, o que é revelação geral. Em segundo lugar, o que é revelação especial. Em terceiro lugar, os atributos de Deus. E em quarto lugar, a doutrina da Trindade. É certo que, devido ao nosso tempo, a gente não vai ter como esmiuçar esses assuntos, né? Dava para a gente trabalhar por um ano sobre atributos de Deus, né? Então a gente vai dar um panorama geral, certo? Mas caso você queira se aprofundar em algum assunto que a gente vai trabalhar aqui, nos procure, que a gente vai indicar livros. No próprio livro tem material indicado para aprofundamento. Se algo não ficar claro, a gente também pode conversar, enviar no nosso grupo vídeos, textos ou indicação de livros para aprofundamento. Mas a gente vai ter alguma noção a respeito desses assuntos, certo? Em primeiro lugar, como conhecemos a Deus? Vocês já perceberam que, pelo menos no nosso país, quase todas as pessoas afirmam crer em Deus. É muito difícil a gente achar um ateu por aí. Geralmente as pessoas têm alguma crença a respeito de Deus. Mas será que esse Deus que as pessoas têm no senso comum, por assim dizer, é o mesmo Deus que se revela nas Escrituras? Como nós sabemos qual é o Deus verdadeiro? Como Ele é, o que Ele aprova, o que Ele não aprova, o que é agradável, quais são os seus atributos? Teve uma vez que eu, assistindo a um programa de televisão, vi uma apresentadora questionando um pastor. Ela dizia algo mais ou menos assim: eu não sei se o seu Deus é o mesmo Deus que o meu, porque o meu Deus, Ele aceita isso, aquilo outro. Ou seja, as pessoas às vezes criam deuses para si mesmos de acordo com a sua própria vontade, entendimento, interesses, né? Assim, não, esse é o seu Deus, o meu não é assim não, né? Mas se a gente for ler lá em Timóteo, em 2 Timóteo, diz assim: pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Ou seja, algumas pessoas vão procurar mestres que vão falar aquilo que elas querem ouvir. Acabam inventando um Deus que é de acordo com aquilo que elas preferem, um Deus que se amolda às suas vontades, às suas preferências, aos seus gostos. Mas não é dessa forma que nós temos que nos relacionar com o Senhor. Não é Ele que tem que se amoldar à nossa vontade, ao nosso pensamento ou aos costumes de nossa época. Nós temos que perguntar quem é Deus, como nós conhecemos a Deus, qual é a sua vontade, qual é o seu caráter, como Ele é. Então isso é importante, porque muitas pessoas às vezes ficam brigando e se contradizendo umas às outras. Não, para mim Deus aceita isso. Não, para mim Deus não aceita aquilo. Então a pergunta é: qual é o Deus verdadeiro? E essa pergunta é pertinente. Como nós conhecemos a Deus? É importante esse conceito.
revelação geral, né? O que é revelação geral? Revelação geral é o testemunho de Deus, do seu caráter e das obras dadas a todos os seres humanos, indiscriminadamente, através da ordem criada. Ou seja, a revelação geral é uma revelação que todas as pessoas do mundo têm acesso. Todas as pessoas do mundo. E essa revelação se dá por meio da criação. A criação revela o Criador. As Escrituras dizem: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, só de nós contemplarmos a criação, nos é revelada a existência de um Criador. Lá em Romanos 1:20 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Quando nós observamos a criação, o mundo ao nosso redor, quando nós olhamos para o céu, para as estrelas, para o sol, para a lua, ao nosso redor, para nós mesmos, quando nós observamos toda esse design inteligente que há no universo, isso já nos deixa indesculpáveis diante de Deus. Ninguém vai ter um argumento quando chegar na presença do Senhor e disser assim: eu não tive evidências suficientes. Por quê? Porque os céus já proclamam a glória de Deus, porque o firmamento já anuncia a obra das suas mãos, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, a sua divindade, se reconhecem por meio das coisas que são criadas. Você já ficou vislumbrado diante de uma paisagem? Você já olhou assim, já teve a oportunidade de ver assim um pôr do sol, ou de ver, né, um rio belo, ou os animais, né? Quem é que fez tudo isso? O Criador, o nosso Deus. Os céus proclamam a sua glória. A criação revela o Criador. Qual é a lógica por trás disso, pastor? Aqui eu conto uma historinha, que é a história o exemplo do bolo de chocolate, né? Que eu retirei do professor Adalto Lourenço. Ele diz assim, algo mais ou menos assim: imagine que você chegou na sua casa e você encontrou na sua casa um bolo de chocolate lá em cima da mesa da sala. Ali, eu trouxe até a foto de um bolo bonitinho aqui, né, com umas frutinhas em cima. Qual seria a lógica? Da onde surgiu esse bolo? Será que você pensaria que tinha um caminhão, que tinha todos os ingredientes para formar um bolo? Tinha, o que precisa para um bolo? Manteiga, fermento, chocolate, o que mais? Ovos, todo trigo, todos os ingredientes. Aí esse caminhão estava indo muito rápido, derrapou, capotou e os ingredientes foram misturando, né, misturando tudinho, né? Aí bateu, ele tocou um pouco de fogo no caminhão, a temperatura certinha, explodiu, aí formou no ar um bolo, né? Caiu certinho na mesa da sua sala. Você pensaria nisso? Sim ou não? Não, é óbvio que não, né? O que você pensaria? Que alguém que sabe fazer um bolo de chocolate, que sabe quais são os ingredientes certos, uma mente inteligente, fez aquilo ali e colocou naquele lugar, certo? Então a questão é que se para um simples bolo de chocolate entendemos que é necessário um Criador, quanto mais para um universo grandioso, com galáxias, planetas, ecossistemas, estações, animais, seres humanos complexos como nós. Isso nos leva a crer que a causa primária do universo só poderia ser alguém onipotente, onisciente, onipresente, ou seja, atributos pertencentes somente a Deus. Se até para um simples bolo é necessário um Criador, quanto mais para um universo complexo como o nosso, com ecossistemas, com inteligência, com animais, com seres humanos.
Só o fato de você observar a mão humana, o funcionamento disso, o olho humano, né? Toda a complexidade que há na criação, há um Criador. E esse Criador é Deus. Ou seja, a criação revela o Criador. Nós estamos falando da revelação, qual tipo de revelação? Geral. A revelação que é manifesta a todos. Além disso, né, uma outra verdade é que há uma lei moral gravada em nossos corações. Isso você vê lá em Romanos 2, do 14 ao 15. Todo ser humano, mesmo que involuntariamente, sabe que existe um padrão moral absoluto regendo as relações interpessoais. Você já percebeu que em diversas discussões, por exemplo, vemos as pessoas debatendo a respeito do que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Entretanto, nessas ocasiões, nós só podemos participar coerentemente desses debates debaixo de um padrão, a lei moral do Senhor. O Senhor colocou uma consciência em todos nós, e a existência de um padrão moral absoluto também revela o Criador. Qual é o raciocínio lógico por trás disso? Se Deus não existisse, padrões morais absolutos não existiriam, mas padrões morais absolutos existem. Logo, Deus existe. Deus dotou o ser humano com uma consciência a respeito daquilo que é certo ou errado. Até mesmo, meus irmãos, aquelas pessoas que nunca tiveram acesso nenhum às Escrituras, até mesmo uma pessoa que nunca teve uma participação num culto, no ensino na igreja, nunca leu os 10 mandamentos, ele sabe lá no seu coração. Por exemplo, o Theo, ele trabalha na delegacia. Aquele cara que cometeu aquele crime cruel contra o outro, ele falou de um crime que um homem decapitou o outro. Aquele cara que está cometendo aquele crime, né, ele sabe lá no seu coração que ele está fazendo uma coisa errada. Mesmo que ele nunca tenha aprendido o texto, não matarás, mas ele sabe, porque Deus dotou com uma consciência. É certo que quanto mais a pessoa vai transgredindo a lei de Deus e indo contra a sua própria consciência, vai ter uma hora que aquilo vai ficar cauterizado. A pessoa não vai nem mais sentir aquele sentimento de culpa, né? Mas Deus dotou o ser humano com essa consciência. Até os povos mais primitivos, bárbaros, por assim dizer, têm algum código de ética. Até dentro da cadeia, eles procuram ter algum tipo de código de ética, claro, totalmente distorcido, mas o ser humano ele foi dotado de uma consciência, de alguma noção a respeito do que é certo e o que é errado. E esse padrão moral absoluto é a lei de Deus, é a vontade de Deus. Isso revela também o Criador, certo? O texto bíblico diz: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo. Então, os gentios, quem são os gentios? Aqueles que não são judeus. Então, os judeus tiveram acesso às profecias, tiveram acesso ao conhecimento da lei de Deus, mas os gentios não tiveram, mas ainda assim Deus os dotou com uma consciência, certo? Então, essa lei moral e essa consciência a respeito da lei moral de Deus também revela o Criador. Nesse livro, Norman Geisler e o Frank Turek, eu não sei como é que fala isso aqui, ele disse: se a lei moral não existe, então não existe diferença moral entre o comportamento de Madre Teresa e o de Hitler. Do mesmo modo, afirmações como assassinar é o mal, o racismo é errado, ou você não deve abusar de crianças, não possuem significado objetivo, são simplesmente as opiniões de alguém, expostas ao lado de declarações como o gosto de chocolate é melhor do que o de baunilha. De fato, sem a lei moral, temos termos simples carregados de valor como bom, mal, melhor e pior, não teriam significado objetivo quando fossem usados no sentido moral. Mas nós sabemos que possuem significado.
Quando dizemos, por exemplo, a sociedade está melhorando ou a sociedade está piorando, estamos comparando a sociedade com algum padrão moral que está além de nós mesmos. Esse padrão é a lei de Deus, né? Então falamos a respeito da revelação geral. Deu para entender qual é o conceito de revelação geral? É essa maneira que nós conhecemos a Deus por meio da sua criação. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Todos têm acesso a essa revelação. E um outro aspecto da revelação geral é que Deus nos dotou com uma consciência a respeito do que é certo e do que é errado. Entretanto, a revelação geral, ela só deixa a gente indesculpável diante de Deus. O fato de conhecer, saber que Deus existe, não é suficiente. Alguém podia pegar um pouco d'água, por favor? Não é suficiente, né? Para a gente conhecer os atributos, o plano de Deus, né? A vontade de Deus, é necessário também uma revelação especial. A revelação especial é o ensino de Deus sobre as suas obras que Ele nos deu através dos profetas e apóstolos, que está contidos principalmente ou exclusivamente aonde? Na Bíblia. Também é chamada de revelação específica e revelação sobrenatural, né? Então, obrigado, Mike. Então, além da revelação geral, Deus também escolheu se revelar de forma especial. Existe uma outra revelação também específica, né, sobrenatural, que o Senhor se revelou. E hoje essa revelação especial está registrado, o registro dessa revelação está na Bíblia, né? Na Bíblia nós lemos, né, o registro da revelação especial de Deus. Deus, ele falou de muitas formas, como vemos lá em Hebreus, ó. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Quando você lê a Bíblia, você vê ali, por exemplo, no Antigo Testamento, profetas falando da parte de Deus. Você vê, por exemplo, de muitas maneiras que Deus se revelou. Você lembra quando você lê Êxodo e o Senhor fala, né, ali daquela sarça ardente com Moisés? É uma teofania, uma aparição ali, de forma sobrenatural, o Senhor se manifesta a Moisés. A gente vê o Senhor falando por meio de visões, sonhos, por meio de uma voz audível, e de muitas maneiras aos pais, ou seja, aqueles cristãos do Antigo Testamento, aqueles que criam Cristo que viria, aqueles servos de Deus do Antigo Testamento, os profetas. Então, Deus se manifestou de várias formas. E nos últimos dias, ou seja, a partir do Novo Testamento, por meio do Filho. Então, Jesus Cristo é a maior revelação de Deus, a gente vai ver isso. Mas todo o registro dessa forma sobrenatural que Deus se revelou está contido agora nas Sagradas Escrituras. Nós chamamos isso de revelação especial, né? A revelação especial foi essa forma de Deus se revelar por meio de várias formas ao longo da história, por profecias, sonhos, visões, etc. E tudo que Ele se manifestou em suas obras, que está registrado nas Escrituras. E a maior revelação especial foi a encarnação do Filho. Certo? Vamos lá. Ó. Percebemos, em primeiro lugar, no passado Deus falou. Isso já é algo notável, maravilhoso. Observe o texto. Havendo Deus outrora falado. Existem várias visões de mundo, a gente chama de cosmovisões, que não acreditam nisso. Então, quando a gente lê na Bíblia que, havendo Deus outrora falado, isso já é uma coisa fantástica. Porque Deus não simplesmente criou todas as coisas, Ele escolheu se revelar e falar numa linguagem que nós conseguimos compreender. Isso já é alguma coisa profunda. Deus falou, Deus se revelou, Deus se comunicou com a sua criação. Ele não só criou tudo, mas Ele se
revelou, ele mostrou a sua vontade a suas criaturas. Quais são algumas visões de mundo que não concordam com isso? Por exemplo, o deísmo. Os deístas, o que os deístas acreditam? Que existe um Criador, mas que ele é como um relojoeiro, que dá a corda no relógio, deixa o relógio funcionando e vai-se embora. Ou seja, eles acreditam que Deus criou o mundo, os seres humanos, tudo, mas que ele não interfere em nada, não se comunicou em nada, deixou a criação à sua própria sorte. Ele não tem nenhum relacionamento pessoal com a sua criação. Esse é o deísmo. Quando vocês ouvirem isso, é deísmo. Mas não é isso que a Escritura diz. Outros que também não acreditam nisso são os agnósticos. Eles entendem que a existência de Deus é simplesmente uma incógnita. Pode ser que existe, não existe, não sei. É uma incógnita, é um mistério para eles. E os nihilistas, né, que eles creem de forma contraditória que não podemos compreender coisa alguma e que nada possui significado. Então, nada tem significado. A gente não pode chegar a nenhum tipo de conclusão, né? Isso é contraditório no seu próprio termo, porque eles chegam a essa conclusão. É uma conclusão. Então, né? Vamos lá. Em oposição a esses preceitos, nós cristãos entendemos que Deus não se revelou apenas de maneira geral na criação, mas também de modo especial, como acertadamente notou o teólogo do século XIII, Tomás de Aquino. Nós podemos saber que Deus existe por meio de revelação geral, mas jamais saberíamos que Ele é trino, exceto por uma revelação especial. E é sobre essa revelação especial que o texto de Hebreus está falando. O trecho diz: havendo Deus outrora falado, ou seja, Deus falou, o grego traduzido aqui, lalessas, e pode ser trazer o sentido de usar palavras a fim de tornar conhecido ou revelar o próprio pensamento. Então, Deus se manifestou de muitas vezes no passado, falou aos pais pelos profetas, por meio de sonos, sinais, de voz audível, teofanias. Dentre tantos exemplos, eu citei aqui o da sarça ardente, eles ilustram Deus se revelando aos seus. Mas ele prossegue dizendo: nestes últimos dias, falou por meio do Filho. Então, a vinda do Filho de Deus, o Messias, registrado nessa revelação, né? Jesus Cristo, ele foi prometido ao longo de todo o Antigo Testamento, né? Então, nos últimos dias, o Filho de Deus veio ao mundo em cumprimento dessa missão redentora. O registro dessa revelação encontra-se no Novo Testamento. O Antigo Testamento promete um Cristo que viria. O Novo Testamento testifica que ele veio. Então, o Antigo Testamento está cheio de promessas, de profecias a respeito da chegada de Jesus. E o Novo Testamento mostra, né, o cumprimento dessas promessas na história, né? Então, Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Verbo encarnado. Imagina, o próprio Deus encarnado. A gente vai observar que o nosso Deus, ele é triuno, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Imagina o próprio Criador vindo até o mundo que ele criou e se manifestando de forma visível e palpável. É a maior revelação que a gente poderia ter. Abra comigo João capítulo 1, por favor. João capítulo 1. Verso 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha o verso 10, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu.
Verso 14: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Que coisa incrível! Aquele que criou o mundo estava no mundo e a sua glória foi manifesta. Essa é a maior revelação. É interessante que tem uma situação em que Filipe pede para Jesus: mostra-nos o Pai. Só isso, né? Jesus: Filipe, quanto tempo que eu estou convosco, já não percebeu? Quem me vê, vê o Pai. Ele é a maior revelação. Você quer saber como é que é a revelação principal de Deus, né, mais especial? É olhar para Jesus, é o Filho, o Verbo encarnado, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Certo? Então, essa foi a revelação especial. É importante, quando a gente fala a respeito de Deus, fazer uma pergunta. Quando a Bíblia fala a respeito de Deus, a gente pergunta: quantos deuses existem? Isso está até no nosso catecismo infantil. Eu pergunto para o meu filho: Daniel, quantos deuses existem? Né? Mas quantas pessoas há na divindade? 3. Então isso é bom a gente ter esse entendimento. Por quê? Na Bíblia nós aprendemos que só existe um Deus, e que Deus é zeloso. Ele não divide a sua glória com ninguém. Qualquer coisa, pessoa que nós venhamos a adorar no lugar de Deus, se torna para nós o quê? Um ídolo. Idolatria é pecado, é transgressão à lei de Deus. Não terás deuses diante de mim, diz o mandamento do Senhor. João Calvino afirmou de forma correta que o coração do homem é como uma fábrica de ídolos, né? Um ídolo é qualquer coisa, mesmo uma coisa legítima, que você coloca no lugar de Deus, que você ama mais do que você ama a Deus. Por exemplo, uma pessoa pode amar tanto o dinheiro, que ela vive em função do dinheiro, que ela quebra os seus princípios por conta do dinheiro, que ela gasta todo o seu tempo em relação a isso, a ponto de deixar o Senhor, as coisas de Deus de lado. Por isso que a Escritura diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus disse que nós não podemos servir a 2 senhores, servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon, ou seja, as riquezas podem se transformar num ídolo no coração de uma pessoa. Mas não só isso, uma pessoa pode idolatrar uma imagem de escultura, não é? Você lembra, por exemplo, aquela história em Daniel, em que o rei Nabucodonosor erigiu uma estátua, e quando tocassem o som dos instrumentos musicais, todos deveriam se prostrar e adorar a estátua construída pelo rei. E a gente tem aquele episódio marcante em que Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram em pé e não se prostraram, porque eles preferiram morrer do que quebrar esse mandamento de Deus, do que pecar contra Deus e adorar um ídolo. Então é muito importante saber disso, que o nosso Deus não divide a sua glória com ninguém, que Ele é único, só Ele deve ser adorado. E a gente tem que sondar o nosso coração. Será que tem outra coisa no lugar de Deus ocupando os nossos corações? Idolatria é pecado. Agora nós vamos observar alguns atributos desse Deus. Ele é criador, né? Deus é o criador e dono de todas as coisas. Deus é o criador e dono de todas as coisas. Deus é santo, 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 ou seja, Ele está separado de tudo aquilo que é contaminado, que é impuro. Ele é santo, por isso a Escritura diz: sede santos, porque eu sou santo, o Senhor diz, né? Então Ele está além da sua própria criação, está acima. Ele é justo, Ele é um justo juiz que julga com retidão. Na sua casa você pode considerar cada um desses versículos, e também no livro há uma descrição maior a respeito de cada atributo que você pode considerar além do livro. Ele é eterno, ou seja, Ele não tem início e nem terá um final. Ele é soberano, a sua vontade sempre vai
prevalecer. Ele governa sobre tudo. Ele é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, até os desígnios mais profundos dos nossos corações. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele consegue ouvir as nossas orações aqui em Belém e ao mesmo tempo o pessoal lá na África do Sul. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Ele é onipotente, tem todo o poder. Não há nada que seja difícil para Deus. Ele pode ressuscitar, Ele que já demonstrou, né, Ele abriu o mar, Ele ressuscitou mortos. Ele pode fazer coisas que para nós são impossíveis. Ele é bondoso, né? Deus é bom, mesmo que as circunstâncias, né, pareçam adversas, saiba que tudo que Deus faz é bom. E a maior prova de bondade e misericórdia de Deus foi enviar o seu Filho para pagar o preço pelos pecados do seu povo, para salvar a sua igreja, né, e morrer no lugar de pecadores, para que esses tivessem a vida eterna. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus é amor. Outros atributos poderiam ser mencionados como fiel, relacional, autossuficiente, único, espírito, imutável, misericordioso, paciente, sustentador. Nós temos que ir até as Escrituras e ir conhecendo Deus na vastidão dos seus atributos. Os atributos são descrições reveladas por Deus da sua própria natureza e caráter, né? Então a gente vai observando as Escrituras e vai vendo esse caráter de Deus, esses atributos de Deus sendo manifestos. Então, quando a gente lê as Escrituras, a gente pode perguntar: Senhor, como o Senhor é? Qual é a tua vontade? Quais são os seus atributos? E você vai vendo, desde Gênesis 1, que Ele é Criador, por exemplo, que Ele é todo-poderoso, por exemplo, ao ponto de dizer que haja luz, e a luz passa a existir, né? A gente lê para conhecer também a Deus, conhecer a Deus. Vocês têm esse desejo, essa vontade de conhecer o Senhor? Mergulhe na sua palavra. Ele deixou uma revelação especial para nós, meus irmãos. Está registrada aqui nesses 66 livros. Nós podemos ter acesso a esse conhecimento. Mergulhe na palavra de Deus. Busque conhecer o Senhor. Busque ter comunhão com Ele em oração. Busque saber qual é o seu plano, a sua vontade revelada. Isso é maravilhoso. Então esses são alguns atributos de Deus. Agora, o nosso último ponto, vamos falar sobre a triunidade de Deus. Como eu falei, quantos deuses existem? Um Deus verdadeiro, um único Deus verdadeiro. Todos os ídolos são falsos. O Deus verdadeiro é único. Mas esse Deus que é único, Ele é tripessoal. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Um ponto que todos os cristãos precisamos saber é que 3 pessoas nas Escrituras são chamadas de Deus. Quem são? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Deus existe, um. Quantas pessoas há na divindade? 3. Quem são essas pessoas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vai observar que o Pai é chamado de Deus nas Escrituras. Paulo bem disse o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, 2 Coríntios 1:3. Mas o Filho também é chamado de Deus, né? João falou sobre o Filho como o verbo que estava com Deus e era Deus. O verbo que estava com Deus e era Deus. O verbo se fez carne, o Filho que estava com Deus e era Deus, é Jesus. Então o Filho também é chamado de Deus. Abra comigo também Hebreus capítulo 1, verso 8, por favor. Hebreus 1, 8.
diz assim: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Falando sobre o Filho, chamando o Filho de Deus. Hebreus 1:8. A gente vê também que o próprio Tomé, quando se prostrou, Tomé era aquele que precisava ver para crer. Quando ele se prostrou diante de Jesus, ele vai chamá-lo de Senhor meu e Deus meu, né? Então, se Jesus não fosse divino, ele tinha que repreender Tomé naquele momento, né? Mas nós observamos que ele não faz isso, porque Jesus também é chamado de Deus nas Escrituras. E o Espírito Santo também é chamado de Deus. Você vai observar lá em Atos 5, que o Espírito também é apresentado como uma pessoa divina. Quando Ananias mentiu para o Espírito Santo, o apóstolo Pedro afirmou que Ananias mentiu para Deus. Ou seja, o Espírito Santo é chamado também de Deus. Então, 3 pessoas nas Escrituras são chamadas de Deus, mas ao mesmo tempo só existe um Deus nas Escrituras. Esse mistério foi chamado por um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, de Santíssima Trindade. A verdade de que existe somente um Deus, mas que esse Deus subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso foi o que acabei de dizer, né? Nem todas as coisas vamos conseguir compreender perfeitamente nesta vida. Algumas são complexas demais para nós. Porém, se elas são bíblicas, elas devem ser compreendidas pela fé. Então, é um mistério, de fato, a Santíssima Trindade. Mas nós conseguimos observar nas Escrituras, além desses textos que eu mostrei para vocês, outras partes das Escrituras que vão manifestar as pessoas da Trindade. O batismo de Jesus é um texto interessante. Vamos abrir lá o livro de Mateus, no capítulo 3. Mateus 3, do 16 ao 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Observe o batismo de Jesus. Quem foi batizado? O Filho, Jesus. Mas o Espírito Santo desceu como uma pomba, o texto bíblico diz. E ao mesmo tempo, o texto também nos diz que uma voz foi ouvida. De quem era essa voz? Do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, nesse texto, nós observamos as 3 pessoas da Trindade. O Filho é batizado, o Espírito desce como uma pomba, a voz do Pai fala. Certo? Outro texto interessante, na grande comissão, nós somos os discípulos de Cristo, são comissionados a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na grande comissão, notamos que os cristãos foram chamados a fazerem discípulos de todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha essa conclusão que o puritano John Owen chegou. Ele disse: se aqueles em cujo nome somos batizados não forem de natureza una, somos pelo batismo envolvidos no serviço e culto de mais deuses do que um só, né? Porque a gente é batizado em 3 nomes, do Pai, do Filho e do Espírito. Então, se eles não são de natureza una, a gente está servindo a 3 deuses, não faz sentido. Ou seja, eles são de natureza una, eles são, um em essência, mas 3 pessoas distintas. E aqui é um diagrama que pode nos ajudar a compreender isso em algum nível. Aqui no meio, diz, por exemplo, que quem é Deus? O Pai, ele é Deus. Ele é chamado de Deus nas Escrituras, ele tem atributos de Deus. Mas o Filho também é Deus. O Filho tem atributos de Deus e é chamado de Deus nas Escrituras, Ele é criador, ele perdoa pecados, ele fez coisas que só Deus pode fazer, recebe adoração, etc. O Espírito Santo também, ele é Deus, Ele é chamado de Deus nas Escrituras.
Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo não é o Filho. E ao mesmo tempo, o Filho não é o Pai. E ao mesmo tempo, o Pai não é o Espírito Santo. São três pessoas distintas, né? Mas em uma única essência divina. Esse mistério nós chamamos de Santíssima Trindade. Então, quantos deuses existem? Um. Como ele é? Ele é um em essência e tripessoal. Então, na Trindade, há tanto uma unidade, ou seja, o Pai é o Deus único, o Filho é o Deus único, o Espírito Santo é o Deus único, mas também há uma diversidade, porque o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. Então, esse gráfico ilustra mais ou menos o que nós dizemos aqui, certo? Tem no livro também, vocês podem ver com calma, né? Isso aqui é o que a nossa confissão de fé fala a respeito da Trindade. Como vocês vão estar lendo a confissão, eu queria também de vez em quando trazer, né, algum trecho da confissão, para que a gente tenha esse hábito, né, de conhecer a nossa confissão de fé e saber o que diz lá. Diz assim, ó: em seu ser divino e infinito, há três subsistências: o Pai, a Palavra, ou o Filho, e o Espírito Santo, de uma só substância, poder e eternidade, cada um possuindo completa essência divina, e ainda assim a essência é indivisível. O Pai de ninguém é gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho, todos infinitos, sem princípio de existência. Portanto, um só Deus, que não deve ser dividido em seu ser ou natureza, mas sim distinguindo pelas diversas propriedades peculiares e relativas, e relações pessoais. Esta é a doutrina da Trindade, é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dEle. Então é isso que a nossa confissão vai falar a respeito da doutrina da Trindade. E aqui no final diz, né, que ela é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dEle. É interessante sobre isso, que a gente vai observar a Trindade na criação, né? A Escritura demonstra que cada pessoa divina participando da criação. Por exemplo, se você for ler lá em Gênesis, no capítulo 1, você vai ver, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali no versículo 1, mas logo em seguida vai dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então você vê o Pai, logo você vai ver o Espírito Santo e o Filho. A Bíblia diz: nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam envolvidos na obra da criação de todas as coisas. A Escritura mostra isso, e é notável a utilização do plural no texto de Gênesis. Vocês já observaram que Gênesis diz assim, olha, vou fazer, não, façamos, no plural, na obra da criação, né? O teólogo chamado John MacArthur falou o seguinte: a primeira indicação clara da Trindade de Deus, né? Essa é a primeira indicação clara da Trindade de Deus, quando Deus diz, né, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O próprio nome de Deus também é apresentado ali no Antigo Testamento como Elohim, que é a forma plural de El, né? Então, esse plural é interessante notar desde Gênesis, né? Então, na criação, mas não só na criação, na redenção também, você vai observar que o Pai decretou a salvação de um povo. O Pai elegeu, o Pai decretou a salvação de um povo. Você vê lá isso em Efésios 1. O Filho voluntariamente executou a missão dada pelo Pai. Você vai ver isso em João 17, quando Jesus, na oração sacerdotal, ele fala, Pai, que ele cumpriu a missão que o Pai lhe deu e pede para ser glorificado com a glória que ele tinha, né, antes que houvesse mundo. E o Espírito Santo aplica a salvação no coração dos homens. Então, o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica. Na obra da redenção, também observamos as três pessoas da Trindade atuando, certo? O Pai decretou, o Filho executou e o Espírito aplica no coração
do crente, certo? Nas orações, nós também observamos as pessoas da Trindade. Por exemplo, a oração que o Senhor ensinou começa assim: Pai nosso que está nos céus, lá em Mateus 6:9. Mas também há registros que o Senhor Jesus Cristo ensina a pedir em nome do Filho, em João 14. Tudo que pedir em meu nome, né, em nome do Filho. Em outras passagens, a Escritura atesta que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, nós oramos em nome, ao Pai, em nome do Filho, pelo poder do Espírito. As três pessoas da Trindade também envolvidas nas nossas orações. E nós concluímos aqui, desse modo, essas e várias outras passagens das Escrituras nos levam a crer que o Deus da Bíblia é o Deus triuno, o Deus trino. Nós concluímos esse ponto com a bênção proferida pelo apóstolo Paulo. Olha o que ele disse, a bênção trinitária: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, né? E a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. 2 Coríntios 13:3. De novo, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. É uma bênção trinitária, as três pessoas da Trindade. Gente, eu citei só alguns textos. Como eu falei, tem assuntos que a gente poderia passar um ano inteiro falando, mas como a gente tem uma aula apenas, isso é apenas para a gente ter um panorama, alguma noção a respeito do assunto. Mas lembre-se que vocês vão ler a confissão, vocês vão dar uma olhada no nosso livro para responder as perguntas. E se vocês quiserem mais material, pastor, eu estou com sede, eu quero aprender mais. Aí a gente manda para você muita coisa, fique à vontade. E, meus irmãos, dicas práticas diante do que nós aprendemos hoje. Diante de tudo isso, devemos examinar quais ídolos precisam ir embora de nossas vidas e servir somente ao Deus trino. Quem pode ser um ídolo na sua vida? Será que tem alguma coisa que tem tomado lugar do seu coração, que está competindo com o Senhor? Se tem, ele precisa ser derrubado, destronado. O Senhor precisa ser o primeiro lugar na sua vida, e Ele tem que ser Senhor da sua vida. O que tem que reger a sua vida é a palavra dEle, a vontade dEle. Vigie, examine a você mesmo. Será que tem algum ídolo que precisa ir embora? Você deve honrar, adorar e amar e temer ao único Deus verdadeiro. Segundo, confiemos no Senhor e não em nós mesmos, pois Ele é a nossa rocha, nosso provedor, nosso sustentador e principalmente é o nosso Salvador, pois a salvação vem do Senhor. É muito mais sábio nós confiarmos a nossa vida na palavra de Deus do que no nosso próprio entendimento. É muito mais sábio, porque Ele é Senhor, Ele é onipotente, você não é. Ele é onisciente, você não é. Ele é soberano, Ele é eterno. Então, aquilo que você acha, suas intuições, ou o pior, os conselhos dos sábios desse mundo, não tem como se comparar com a sabedoria infinita de Deus. Então é muito mais sábio você confiar em Deus, você guiar a sua vida por meio da palavra de Deus. Alguém falou que sobre a santificação, que é mais santo aquele que em tudo concorda com Deus, né? Por exemplo, tem algum assunto, qual é a vontade de Deus sobre isso? O que a palavra de Deus me diz sobre isso? Vou concordar com Ele, vou seguir o que Ele fala. É muito mais sábio do que seguir o seu coração enganoso, do que seguir conselhos dos sábios do mundo que contradizem a palavra de Deus. Terceiro, busquemos cotidiana e exaustivamente conhecer o Senhor e cultivar um relacionamento com Ele, pois a vida eterna consiste nisto. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A gente vai passar a eternidade conhecendo a Deus, meus irmãos. Busque cultivar comunhão com Deus, conhecer o Senhor, aprender do Senhor, ter relacionamento com o Senhor. Como está a sua comunhão com Deus? Pense nisso. Em último lugar,
devemos refletir sobre cada atributo divino e sobre como eles afetam nossas vidas. Por exemplo, devemos cultivar vidas santas, porque Deus é santo. Também devemos adorá-lo, pois somente Ele é santo, santo, santo. Portanto, medite sobre como cada atributo afeta o seu relacionamento com o Senhor e com o próximo. Para pensar em cada atributo de Deus. Como foi dito, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então, diante de um Deus que é santo, o que eu tenho que procurar? Santidade, ser santo também, né? Diante de um Deus que é fiel, eu também tenho que ser fiel em relação aos meus compromissos, em relação aos votos que eu assumo, por exemplo, de casamento com a minha esposa. Eu tenho que ser fiel à palavra que eu digo, tem que ser sim, sim, não, não, aos meus compromissos, né? Assim também eu tenho que confiar nas promessas de Deus, sabendo que Ele é fiel. Se Ele falou, por exemplo, né, que algo é de um jeito, que algo vai acontecer, confie. Por quê? Porque Deus é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, não vai se cumprir? Né? Por exemplo, se Ele falou que Cristo viria, Cristo veio. Ele falou que Cristo morreria, Cristo morreu. Falou que Cristo ressuscitaria, Cristo ressuscitou. Se Ele falou que Cristo vai voltar, espere. Alguém falou isso. Então, por quê? Porque Ele é fiel. Tudo que Ele falou se cumpriu. E a gente pode ter confiança nas promessas. Se Ele é amor, nós somos chamados a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E somos chamados a amar até mesmo nosso inimigo, né? Se Ele é criador, então Ele é digno de toda a nossa adoração. Ele é o nosso dono. Se Ele é salvador, né, nós devemos também adorá-lo por nos salvar. Ele é digno de receber a nossa adoração. Então, reflita sobre cada atributo de Deus, não simplesmente como uma coisa que eu sei esse atributo aqui, não. Como isso impacta a minha vida. Como o fato de Deus ser santo traz impacto na minha vida, de Deus ser fiel, de Deus ser eterno, traz impacto na minha vida. É algo que você tem que pensar, certo? Por fim, meus irmãos, como eu falei, a nossa turma vai ser um pouco mais breve, e eu deixei alguns tópicos para vocês considerarem em casa. O tópico Jesus Cristo, Deus conosco, da página 44 a 46 do livro, vocês vão ler em casa, né? Porque não daria tempo da gente trabalhar aqui. E eu trouxe também um lembrete dos seus deveres de casa, né? Lembre-se de ler a Confissão de Fé Batista de 1689. Vai lendo já. Começa a leitura. Começa a leitura. E lembre de responder as perguntas do caderno de exercícios ao final do livro. Então, não deixe para o final. Vá fazendo amanhã. Entendeu? Amanhã já começa a fazer as suas leituras, a responder, certo? O caderno de exercício está aqui no final do livro. Então, lembrando que nós trabalhamos o capítulo 2 do livro. Então, vocês podem já responder correspondente ao capítulo 2. A gente fez essa inversão. Na próxima aula vai ser o professor Mike, ele vai trabalhar o que seria o capítulo 1. Entendeu? Só que a gente alterou nessa dinâmica. E a aula de hoje fica por aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração?